A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tema do nosso estudo de hoje, temos do nosso assunto hoje, ou seja, a grande promessa do vídeo de hoje é arrebatamento. E por que arrebatamento, irmão Alex? Se você falou que estava fazendo uma análise, fazendo um estudo a respeito de provérbios, por quê? Porque para estudar provérbios, a gente precisa estudar provérbios de Salomão. A gente estuda também Salmo 72 e Salmo 127. E nós estudamos sobre o Salmo 72, que também é escatológico. Então, se é um salmo escatológico que remete-se ao reino milenar de Cristo, a gente precisou falar, ou houve a necessidade, houve um pedido para esclarecer o que é o milênio, com poucas palavras, rapidamente. E para falar sobre milênio, não tem como falar sobre grande tribulação e sobre também arrebatamento da igreja. Então eu quero fazer 3 vídeos. Eu quero fazer um sobre o arrebatamento da igreja, o que antecede o que acontece depois, um sobre a grande tribulação, né? Os 3 primeiros anos, os 3 primeiros anos e os 3,5 depois, e também sobre o milênio. Então o assunto é relevante, o assunto é muito importante para a sua vida. Assista esse vídeo até o final, assista, não deixa de assistir e interaja comigo a respeito deste assunto, sobre arrebatamento da igreja. Deixe seu like, não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal. E eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. Então houve a necessidade, não entraríamos nesse assunto, mas houve a necessidade de falar sobre milênio. E não tem como falar sobre milênio, que é o reino, governo de Cristo aqui na terra, né? Que o Salmo 72 indica, sem antes falar também de arrebatamento e grande tribulação. Leia comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo, é um texto clássico, né? Um texto clássico para se falar sobre escatologia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 apenas, que diz assim: depois de quê? Depois que os mortos ressuscitarem, depois disso nós, os que estivermos vivos naquele momento, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ou seja, com os mortos salvos ressuscitados, ok? A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre ou para sempre com o Senhor. Então, ou seja, segundo antes do arrebatamento, os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, ressuscitarão. O espírito de vida irá lá aonde ficou aquele corpo, ressuscitará com um corpo glorioso, e quando aquele corpo estiver subindo, nós, o que estivermos vivos na hora do arrebatamento, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que morreram, ok? Então nós não vamos anteceder os que morreram em Cristo, muito pelo contrário, eles ressuscitarão já com o corpo glorioso, e no momento que estiverem subindo, nós seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com eles, ok? Para o céu em glória, e ali primeiramente passar pelo tribunal de Cristo. O que é tribunal? É para ser condenado? Não, era para ser julgado e galardoado, ou seja, receber galardão. Você vai ser julgado para receber galardões de acordo com o que você fez, o que você foi aqui na terra. Isso ninguém vai ficar sabendo, só você e Deus. Então, quando você estiver adentrando as portas do céu, você irá para o grande tribunal de Cristo para receber galardões
ou não. E depois segue-se uma festa chamada Bodas do Cordeiro, ou seja, um casamento. 7 anos de festa, enquanto aqui na terra dará-se início à grande tribulação, lá no céu dará-se início à grande festa, a festa das bodas, a festa do casamento da igreja com Jesus, ou seja, 7 anos de festa, de majestade, de glória, de resplendor, de comemoração pelos que venceram aqui, ficaram firmes até o final e foram arrebatados. Mas antes nós passaremos pelo tribunal de Cristo para ser galardoados. Ok? Mas vão ficar sabendo o que eu fiz? Não, ninguém fica sabendo, só você e Deus, só você. Agora, antes do arrebatamento da igreja, que é o que nós estamos vivendo aqui, é necessário que aconteça, a Bíblia diz, Jesus disse que é necessário que aconteça tudo isso que está acontecendo, mortes, filhos contra pai, pais contra os filhos, terremoto, guerras, rumores de guerras, maremoto, a tempestade, vulcões, ganâncias, soberbas, traições, covardias, propinas, tudo isso que você está vendo aqui é necessário que aconteça. Então você, crente, não se escandalize, foi o que Jesus pediu, não se escandalize com o que vai acontecer, porque o crente que lê a Bíblia não se escandaliza com essas coisas, porque já sabe que tudo isso está acontecendo para que a volta de Jesus seja antecipada, o arrebatamento seja antecipado. Nada disso vai deixar de acontecer, não importa se é na vida de um pastor, de uma pastora, de uma cantora, de um pastor muito famoso, não importa. Tem que acontecer escândalos e mais escândalos. Vai acontecer, vem tudo à tona antes do arrebatamento da igreja. Mortandade, propina, muita bagunça no Planalto, muita bagunça no mundo, enfermidades, doença, epidemia, pandemia, doenças incuráveis, isso tudo vem e não tem como deixar de vir. A Bíblia diz que antes do arrebatamento da igreja, essas coisas aconteceriam e que você não se escandalize, apenas continue lendo a palavra de Deus. Escandalizar são para os ímpios. Mas foi o pastora que fez isso, que matou, que roubou, que não importa, não se escandalize. E eu até peço, não fique jogando isso no ventilador na igreja. Não fique, deixe isso para lá, porque a gente já ouve, eu estava conversando com um amigo, a gente já ouve tanto essas coisas aqui fora, a gente vê no jornal escrito, vai no ponto de ônibus, é sobre isso, essas coisas que vem acontecendo não só com pastores e pastores no meio da igreja, mas outras coisas também. Aí vai na igreja para receber uma palavra, a gente ouve a mesma coisa, e às vezes a gente nem sabe, a gente fica sabendo pelo altar da igreja umas baboseiras, umas coisas que não precisa. Pregue a palavra, ensine a palavra de Deus em nome de Jesus. Às vezes o ímpio está ali, a pessoa não crente está ali, foi lá para receber uma palavra, aí o que ficou sabendo? O que ouviu? Ouviu que o pastor caiu, que o pastor roubou, que a pastora matou, que não sei o que. Não, esquece isso, isso não é relevante, você que toma a tribuna, você que toma o púlpito, preste atenção no que é relevante para a igreja, no que é relevante para aquele auditório ali naquela hora. Não fique falando coisas que não é história. Encurta a sua pregação, está pregando 1 hora e 20, encurta ela, enxuga ela para 30 minutos e fale só o que de fato é Bíblia, Eu gosto muito de ouvir o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ele fala do adultério, mas ele não cita nome de ninguém, nem o acontecimento, ele não fala, ele simplesmente fala o adultério dentro da Bíblia, é corrupção, ele fala dentro de corrupção, mas
fala sem citar nome. Então faça isso em nome de Jesus, porque isso tudo é necessário que aconteça. Se eu estou na igreja, se eu fui na igreja, se uma pessoa foi na igreja, é para ouvir a palavra de Deus, não ficar ouvindo mais e mais e mais o que a gente já ouviu aqui fora, no ponto de ônibus, na padaria, no banco, na van, no ônibus, no jornal, em todos os lugares. Então nos poupe disso. Pregue a palavra, seja relevante, seja direto, seja simples, encurta a sua pregação para 30 minutos. Se você que prega 1 hora, pode ter certeza, você pode encurtar sua pregação para 30 minutos. Se você deixar de rodear, de contar ilustrações desnecessárias, repetições desnecessárias, repetições de comentários, de ilustrações, de exemplos, encurta a sua pregação e fale da palavra de Deus. Enfim, antes do arrebatamento da igreja é necessário que isso tudo aconteça. É necessário, porque isso é que vai forçar Deus dar ordem ao filho para buscar a noiva, para buscar. É isso que vai forçar. São esses escândalos, são essas coisas. Porque, o que está acontecendo com a igreja? Não, com a igreja não está acontecendo nada, porque isso não está acontecendo com a igreja. Entenda bem, isso não está acontecendo com a igreja, está acontecendo com o joio. É diferente, o joio ele cresce junto com a igreja. E o joio, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser arrancado, ou ele vai se arrancar, ou ele vai morrer. Então é necessário. Então com a igreja não está acontecendo absolutamente nada, porque a igreja ela é santa, ela é irrepreensível, ela é invencível. A igreja do Senhor ela só cresce. A igreja do Senhor ela é sadia espiritualmente. A igreja do Senhor ela nunca esteve enferma, nunca. As pessoas falam, a igreja está enferma. Que baboseira é essa? Que a igreja do Senhor está baboseira? Não, o que está enfermo é um membro, uma pequena parte que ele vai se tratar com Deus, ele pode ser curado. A igreja não. Agora, o que está em podridão é o joio que cresce junto com a igreja. Aí acontecem essas coisas de pastores, pastoras, cantores está envolvido aí em crime, morte, isso e aquilo, e as pessoas danam falar que isso tem a ver com a igreja. Não, isso não diz respeito à igreja. Isso é o joio que cresce junto com a igreja, mas cedo ou mais tarde vai ser arrancado ou vai se arrancar, vai morrer no meio do caminho e pronto, acabou. Isso vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer de novo. Eu não preciso ficar engrandecendo isso, enaltecendo isso, principalmente nos púlpitos da igreja, porque eu insisto, pessoas ímpias, pessoas não crentes vão para a igreja e ficam sabendo dessa baboseira toda. Por intermédio de quem? Por intermédio da tribuna, por intermédio do púlpito, por intermédio do pregador, do pastor. Então, nos poupe disso, em nome de Jesus. Então, antes do arrebatamento da igreja, ou seja, antes de Deus tirar, arrancar, que a palavra arrebatamento diz arrancar. Então, antes de Jesus arrancar a sua igreja, isso tudo vai acontecer, mas você não se escandaliza, você continua firme na presença do Senhor, lendo a sua palavra, adorando a Deus, indo para os cultos, não indo para os cultos, continua adorando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus e fazendo a sua parte. E 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque você está em Deus, Então fique firme, o arrebatamento vai acontecer. Para acontecer, precisa acontecer essas coisas, é natural, isso está na Bíblia, não se escandalize com isso, não fique falando muito, e não fique com peninha da igreja, então peninha da igreja como você fosse o melhor. Não, a igreja do Senhor, ela está santa, cuidada, está perfeita. Deus virá arrancar um povo, a sua igreja, no meio dessa desgraça toda, arrancar. É por isso que tem que acontecer. Então, depois que ele arranca, arranca juntamente com os mortos, dá-se início o tribunal de Cristo, como nós falamos, que é para galardoar de acordo com o que você foi, de acordo com o que você fez, e depois dá início, então, a festa das bodas do Cordeiro, ou seja, uma festa de casamento muito linda, lá no céu. E aqui dá-se início
a grande tribulação. Então você copiou, pegou, e se não pegou, volta o vídeo. Isso é o básico que você precisa saber a respeito de arrebatamento. Quem sobe? Ninguém verá. Ninguém vai ver a igreja sendo arrebatada, somente os salvos, somente aqueles que de fato irão serem arrebatados. Os ímpios, quem ficar, não verá. Apenas